Olá, anjinhos da tia Flávia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, tranquilos, fazendo as atividades, assistindo as aulinhas, estejam gostando da professora aqui dando aula, né? Por vídeo, né? Mas já a gente volta para a sala de aula e tudo fica melhor. Hoje nossa aula vai ser de filosofia, apostila do segundo bimestre, volume 2, tá bom? Capítulo 2, pensar e repensar, lá na página 3 da apostila. Pensar e repensar. É através dos nossos sentidos, dos 5 sentidos, que a gente consegue, que a gente tem a capacidade de perceber o mundo à nossa volta. É pelos sentidos que a gente consegue realizar diversas ações, diversas atividades. Porém, além dos 5 sentidos, tem algo também muito importante, que é a nossa mente, que é através da nossa mente que a gente consegue pensar, repensar, entender, criar, inventar. É através da nossa mente que a gente tem a inteligência de aprender um novo conteúdo da escola, que a gente tem a inteligência para entender um livro quando a gente lê. É através da mente que a gente cria e recria, pensa e repensa. Só uma ilustração para vocês irem ver várias crianças com vários pensamentos, né? Tudo que existe no mundo nós percebemos com os nossos sentidos. Os órgãos dos sentidos permitem ver, ouvir, cheirar, sentir o gosto e tocar. São os nossos 5 sentidos. Olfato, audição, tato, paladar e visão. A tia deu um tilt aqui na tia, mas lembrei. Olfato, audição, paladar, tato e visão. São os 5 sentidos que a gente tem no nosso corpo que nos ajudam a perceber o mundo e tudo que está à nossa volta. Todo dia é dia de pensar e depois de pensar, repensar. Uma frase aqui do Clinton. Pensamos para. No seu dia a dia, você realiza diversas ações, não é mesmo? Será que é necessário pensar para realizar cada uma dessas ações? Algumas ações a gente precisa pensar antes e outras a gente é involuntário. Acontece mesmo que a gente não pense sem a gente querer. Por exemplo, quando a gente vai ligar o som para ouvir uma música, a gente precisa pensar antes de fazer essa ação? Precisamos pensar, né? Quando a gente vai pular a amarelinha, a gente tem que pensar antes de fazer essa ação? Temos que pensar. E quando a gente vai fazer um desenho, também precisamos usar o nosso pensamento, temos que pensar antes. Para assistir TV, também a gente tem que pensar, agora eu vou assistir TV, vou ligar a TV e vou assistir, temos que pensar. Para estudar, temos que pensar, e quando conversamos, também pensamos. E uma ação que a gente não precisa pensar para que ela aconteça? Vocês saberiam me dizer uma ação que a gente não precisaria pensar, que ela acontece involuntariamente? Quando a gente respira, a gente tem que pensar, agora eu vou respirar. Não, é uma ação involuntária que o nosso corpo faz a todo momento. A gente não vive sem respirar, né? A gente precisa do ar a todo momento, né? Outra ação que a gente não pensa para fazer, o ato de espirrar. Quando eu vou espirrar, eu tenho que pensar, agora eu vou espirrar. E espirro? Não, o espirro acontece involuntariamente, ok? Agora eu vou dar um exemplo aqui, eu vou falar algumas ações e vocês vão dizer se alguns casos, e vocês vão dizer aí para mim se pensa ou não pensa. Uma planta pensa? O que vocês acham? Uma planta pensa? Ela tem pensamento, ela tem inteligência, E aí? O que vocês acham? Uma planta pensa? Respondam aí para mim como se eu estivesse aí do ladinho de vocês. E um animal? Um animal pensa? E uma pessoa? Uma pessoa pensa? Um bebê pensa? O que vocês acham? Um personagem de desenho animado, personagem lá, ele pensa? Personagem que vocês adoram,
Pensa num personagem aí que vocês gostam muito de um desenho que vocês assistem. Ele pensa ou você acha que ele não pensa? E um robô? Será que um robô pensa? O que vocês acham? E um computador? O computador pensa? Será? O que vocês acham? Eu vou deixar cada um pensar e refletir sobre isso, tá bom? Vou deixar a cargo de cada um resolver se pensa, se não pensa, o que acha, o que pensa. Eu penso, você pensa, com certeza, isso eu te garanto, né? Nós pensamos sim, pensamos e repensamos. E temos inteligência, usamos os nossos sentidos e aproveitamos da nossa inteligência para aprender o conteúdo da escola, para ler um livro, para criar algo novo. A gente precisa da nossa mente, da nossa inteligência para criar, para recriar, para imaginar. Quando a gente imagina, quando a gente conta uma história criada por nós mesmos, a gente precisa da nossa mente, a gente pensa, a gente precisa da nossa inteligência e do nosso pensamento para que isso aconteça, ok? Espero que vocês tenham entendido a aulinha de hoje. Eu vou deixar a tarefinha na apostila, páginas 6 e 7. Eu estarei aqui por telefone, por WhatsApp, a hora que vocês precisarem. E quando a gente voltar, se ficar alguma dúvida, a gente pode retomar essas questões e a gente conversa em sala, daquela forma de diálogo que a gente costuma fazer, cada um dá a sua opinião, né? Mas agora, no momento, infelizmente, só eu falo, tá bom? Fiquem com Deus, um beijo no coração de vocês.